Flamengo acerta a venda de goleiro Santos e ainda empréstimo de jogadores. Mas vou falar para vocês, esse empréstimo que o Flamengo acertou foi uma grande porcaria. Ainda a renovação de 2 contratos, o primeiro de Bruno Henrique e o outro do Davi Luiz. De fato foi exercido lá aquela cláusula de renovação automática e o jogador vai ficar no Flamengo para mais uma temporada. Flamengo pagando salário milionário para jogador que não está nem entrando em campo, normal do Flamengo, enquanto vende aí jogadores. Vende não, é sempre bom pontuar, deixa sair de graça jogadores que são muito importantes, como por exemplo o Everton Ribeiro, e ainda falar um pouquinho sobre a chegada do De La Cruz, que conheceu inclusive Zico lá no Ninho do Urubu. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o teu like, que é muito importante, e se quiser, deixa um comentário aí, eu quero saber o que você vai achar do empréstimo que o Flamengo fez. Bom, começar logo pelo empréstimo mesmo, que é o assunto mais importante desse vídeo. O Flamengo emprestou o Verton para o Santa Clara de Portugal. E o que causou muita estranheza ao torcedor do Flamengo é que basicamente o Flamengo deu o Verton, né? Porque assim, ele é o jogador que fez 2 gols na Copinha, ele é o cara que tem mais se destacado na Copinha pelo Flamengo, é uma das joias do Flamengo. E aí, o que o Flamengo disse? Bom, o jogador estourou a idade da Copinha, da base, então seria a última Copinha dele e depois ele precisaria ser negociado. E o Flamengo aguardou propostas boas e tal, e o que o Flamengo fez? Foi lá e emprestou ele ao Santa Clara de Portugal. Só que esse empréstimo tem aí uma condição especial de compra para o Santa Clara. Ele terá a preferência pelos direitos de compra do jogador e o passe do jogador foi fixado, claro, não é uma obrigatoriedade, né? A possibilidade de compra, mas com passe fixado em 1 milhão de euros. E aí eu te pergunto, que time no mundo vende assim? Porque isso é basicamente uma venda, né, gente? Empresta com um passe tão baixo um jogador que em teoria é uma joia e que está fazendo sucesso. Nenhum clube do mundo faz isso, só o Flamengo, com a desculpa esfarrapada de que precisava vender o jogador, negociar o jogador, porque ele não teria espaço no elenco principal, e aí dá o jogador de graça. Pô, era muito simples. Se o jogador é qualificado, se o jogador é jovem, promissor, mas estourou a idade da base, faz o seguinte, empresta o jogador e não vende ele, só faz um contrato de empréstimo, não um contrato de empréstimo com opção ou obrigação de compra. Contrato de empréstimo e ele retorna para o empréstimo. Simples, é bem fácil de resolver. Bom, o BID, Boletim Informativo Desportivo, saiu hoje, né, e noticiou a renovação contratual do Bruno Henrique, isso normal, né, a gente já sabia, e a renovação de contrato do Davi Luiz, ele que agora vai ter mais um ano de contrato aí, vai defender as cores do Mengão por mais um ano. O Flamengo tentou negociar com o jogador, tentou ver se conseguia tirar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, desconstituir o contrato aqui, desconstituir lá e, né, rescindiu o contrato com o jogador por não ser mais do interesse do Flamengo, mas com relação ao contrato, valeu a cláusula de renovação automática e ele vai jogar mais um ano. O Flamengo acertou a saída de, começar com o goleiro Santos, esse já está cravado, já assinou e já deve estar se mandando para Fortaleza. Não está se mandando não, desculpa. Ele vai ficar no Flamengo até o final de janeiro. Isso porque o Flamengo está negociando com Fortaleza para que ele possa ficar no Flamengo nesses 3 jogos em que o Flamengo vai jogar com um time mistão aí, né, com o time da base do Campeonato Carioca. O Flamengo quer ter pelo menos um goleiro de confiança e aí depois ele vai pro Leão do Pici. Outra coisa, Thiago Maia, esse jogador também, a mídia gaúcha já está cravando que houve um acerto entre Thiago Maia e Internacional e que agora o Inter vai sentar à mesa do Flamengo, tentar uma proposta e provavelmente viabilizar a saída do jogador do Mengão. Lohan, ele que também tem sido aí uma das grandes promessas do Flamengo, está sendo especulado para ser emprestado ao Atlético Paranaense. E aí eu quero mostrar para vocês a dicotomia, a dissonância, a burrice do Flamengo com relação ao empréstimo do Ayrton. Porque assim, vamos lá, um jogador promissor, qualificado, que está jogando bem, mas não está tão em voga na mídia, ele vai ser emprestado com um passe fixado em 1 milhão de euros, dado de graça. Já o outro, não. O outro é só empréstimo para ganhar visibilidade, para poder ser vendido e ser uma venda graúda, uma venda que o Flamengo vai faturar perto dos 100 milhões de reais, que é o que o Flamengo sempre planeja com seus jogadores, com as crias do Ninho. Então, por que esse tratamento diferente entre os jogadores? Você concorda com isso ou você não concorda? Eu deixo aqui minha opinião já. É burrice. O Flamengo jogou fora um jogador muito promissor.
Por fim, vamos falar de Matias Vinha e Léo Ortiz. O que acontece? O Bragantino está ali enrolando a venda do Léo Ortiz e está querendo envolver agora o André, atacante do Flamengo, bem parecido com o Bruno Henrique, na negociação. Está tentando pegar partes do direito do André, certo? E aí o Flamengo trocaria dinheiro mais percentual do André pelo Léo Ortiz. Honestamente, acho esse um péssimo negócio. De novo, o André também muito promissor, já está emprestado, joga bem, pode ser um Bruno Henrique 2.0, não faz sentido o Flamengo fazer isto. Honestamente, eu agiria desta forma. Matias Vinha, vamos lá. Matias Vinha, a Roma ainda está aí estudando as possibilidades de redução de valor. Nós já noticiamos aqui no canal que o valor de passe do Matias Vinha baixaria de 10 para 7,5 milhões de euros, segundo a Roma, e o Flamengo subiria sua proposta de 6 para 7,5 milhões de euros. Hoje, a única coisa que aconteceu de novo é que a Roma foi eliminada da Copa da Itália, essa informação trazida pelo Guilherme, nosso amigo lá da Flazoeira, e com isso, menos dinheiro em caixa para a Roma. Provavelmente eles contavam com essa meta de faturamento, porque lá é a mesma coisa que aqui. A partir do momento que você passa de fase, você recebe, só que lá você recebe em euros, né? Que você recebe em reais. A Roma devia estar fazendo planos com esse dinheiro, agora que não vai receber, vai ter que buscar outra forma de suprir essa carência, e a receita imediata que os clubes têm é a venda dos jogadores. Então isso pesa a favor do Flamengo. No mais, apenas especulações. O Flamengo fez também uma sondagem ao Evander, depois fez uma proposta de 53 milhões de reais, que foi prontamente negada pelo Portland Timbers. Essa foi a proposta de 10 milhões de dólares, salvo engano, que os caras negaram, e eu torço muito para que o Marcos Braz desencane desse jogador e contrate outros atletas por esse valor, ou próximo a ele, como por exemplo, você vai pagar 53 milhões de reais no Evander, vai no Dybala e paga 70 e traz o cara que é muito melhor do que Everton Ribeiro, do que Arrascaeta, do que De La Cruz, do que todos. Ele é literalmente melhor do que todos. E paga só 17 milhões de reais a mais, o que pode parecer um absurdo eu estar falando aqui. Ah, Jorge, quase 20 milhões de reais a mais. É um terço a mais. Sim, senhoras e senhores. Só que se você for botar na ponta do lápis, o Dybala deve jogar umas 10 vezes mais do que o Evander. Mas essa é só a minha opinião. Bom, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com teus amigos e aciona o sininho da notificação.